Se você está precisando organizar a sua vida emocional, você está no canal certo. Meu nome é Vashti e aqui nós falamos sobre crescimento pessoal, sobre desenvolvimento, vida cristã e muitas outras coisas para edificar a nossa vida. Mas o que é ter uma vida emocional organizada? Vamos começar por aí. Talvez a gente imagine que a vida emocional organizada seja não passar por dificuldades, por raiva, por sentimentos compulsivos, mas na verdade não é isso. Mas sem saber lidarmos com os nossos sentimentos frente às situações da vida que nos ocorrem. Quando nós não temos uma vida emocional equilibrada, a gente acaba sendo aquelas pessoas impulsivas que nos deixamos levar pelo momento. E isso faz com que a gente se torne vulnerável e reativo, que não é uma coisa saudável nem para nós e nem para as pessoas à nossa volta. Bom, o primeiro passo para nós nos organizarmos emocionalmente falando é ter o autoconhecimento, é entender quais são os gatilhos, quais são as coisas que nos tiram do sério, que conseguem nos desequilibrar e fazer com que nós tenhamos essas reações impulsivas e muitas vezes exageradas frente à situação que às vezes nem é algo tão grave assim. Então, perguntas que nós podemos fazer é: o que tem me abalado? O que tem acontecido que tem me deixado extremamente ansioso, ansiosa? Como eu estou reagindo frente às pressões no meu trabalho, na minha família, na vida, nas coisas que estão acontecendo? Bom, talvez a gente tenha uma resposta simples e prática para isso. Tal coisa tem me tirado do sério, tal coisa tem me deixado ansiosa, mas às vezes não necessariamente. E nesse ponto eu quero falar sobre a importância também de se buscar ajuda psicológica. Talvez o seu desequilíbrio emocional esteja relacionado à falta de alguma vitamina, falta de alguma questão nutricional, algum desequilíbrio hormonal também. Então, dependendo da sua situação, talvez seja sim interessante você ir buscar fazer exames, ver se está tudo certo, buscar ajuda psicológica. Talvez você não tenha imaginado que eu fosse falar isso nesse vídeo, mas eu não posso deixar de falar isso, porque sim, de fato é importante e muitas pessoas estão desequilibradas nessa área da vida, na saúde física, né, na saúde do nosso corpo, e isso acaba sim influenciando na nossa saúde emocional. Então, às vezes, a falta de algumas coisas ou o desequilíbrio de algumas coisas no nosso organismo faz com que nós tenhamos reações exageradas em relação às coisas que nos acontecem. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, trazendo para o aspecto mais prático do nosso cotidiano, que são as coisas à nossa volta, que tem sim tirado a nossa paz e feito a gente ir por esse caminho do desequilíbrio, nós precisamos nos centrar em uma base, e essa base vai ser a nossa paz interna. Nós precisamos mantermos essa paz interna em nós para que a gente possa ter condições de lidar com as adversidades e com as questões externas que nos acontecem. Muitas vezes nós depositamos a nossa paz mediante aquilo que nós temos controle, mas fato é que, infelizmente, nós não temos controle sobre pessoas, sobre situações, sobre outras coisas que não sejam as nossas ações, os nossos pensamentos, como reagimos, como gerenciamos o nosso tempo e aquilo que nós permitimos que de fato entre no nosso coração. Apenas esse tipo de coisa é aquilo que de fato nós temos controle. As demais coisas, infelizmente, nós não temos muito o que fazer. Por isso nós não devemos manter a nossa paz naquilo que a gente não tem condições de lidar, a não ser nós mesmos. A gente sabe também que muitas vezes é difícil lidar com pessoas e que as pessoas difíceis são muitas vezes a causa do nosso desequilíbrio emocional. Mas aí é que vem uma coisa interessante, porque a inteligência emocional, ela é mais sobre você e as suas reações do que de fato sobre aquelas outras pessoas. Tem um pensamento e uma frase que diz assim que só tira a sua paz aquilo que você permite, porque quem tem o controle de se deixar levar é você. Então não deixe que as pessoas difíceis do seu trabalho, da sua casa, da sua família ou até mesmo de amigos tirem essa paz de dentro de você. Isso não quer dizer que você deva ser rude com as pessoas difíceis ou tratá-las de uma forma inapropriada, mas sim que você deve agir com as suas virtudes, deve agir com seu bom caráter, mas nós precisamos separar o que é nosso e o que pertence ao outro. Então, se alguém é rude, se alguém te distrata, se alguém tenta tirar ali a sua paz, te estressar, isso diz mais sobre aquela pessoa do que sobre você. Inclusive, se você tá nesse vídeo, é porque você busca melhorar como pessoa e é porque você já é uma pessoa virtuosa, ou seja, você já está à frente desses que muitas vezes, por falta de sabedoria, acabam tirando a paz do outro. A Bíblia nos orienta a evitarmos discussões, a tentarmos manter a paz com as pessoas. Eu sei que isso nem sempre é fácil, mas é aquilo que nos cabe, afinal, como nós estamos falando aqui, nós não temos controle sobre o outro, mas sim sobre quem somos e como agimos com essas pessoas. E ainda falando sobre pessoas difíceis, é importante nós sabermos quem a gente vai trazer para perto de nós, sabermos quem nós vamos permitir que entre na nossa casa, porque nem todos devem ter acesso à nossa intimidade. Não é para todo mundo que nós falamos da nossa vida. Então, às vezes o nosso desequilíbrio emocional, ele está relacionado à abertura que nós estamos dando indevidamente para certas pessoas. O próprio Jesus, ele teve 12 discípulos, mas desses 12, 3 eram mais próximos dele. Isso não significa que ele não amou a todos, ele amou a todos nós. E quando
ele esteve aqui, ele fez sim essa separação de ter pessoas um pouco mais íntimas do que outras, e nós devemos fazer isso. Isso não quer dizer que nós não amemos as outras pessoas, mas sim que a gente tem responsabilidade de saber selecionar quem deve de fato ser íntimo, estar próximo, e quem a gente deve manter sim uma distância para o nosso bem e para a própria pessoa. Existem pessoas que estão subjugadas em relacionamentos tóxicos porque elas colocam essas pessoas numa proximidade, numa intimidade que não deveria, porque são pessoas que ainda são imaturas, são pessoas que não vão saber lidar com seus problemas, com as suas dificuldades. Então, por que compartilhar certos assuntos com essas pessoas? Elas não vão ter nada para te acrescentar. Então é importante sim que nós façamos esse filtro. Algumas coisas importantes sobre o amadurecimento na prática da nossa vida emocional é sobre quando nós não nos deixamos validar pelos outros. Nós precisamos nos validar por aquilo que somos, aquilo que estamos aprendendo, o crescimento que nós estamos obtendo. E não colocar sobre outras pessoas essa validação. Quando a gente terceiriza essa validação, seja pelo nosso marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe ou qualquer outra pessoa, nós acabamos terceirizando uma responsabilidade que não deve ser deles, mas sim nossa. Nós temos responsabilidade de nos validarmos como pessoa. E um outro ponto é sobre as frustrações. Eu sei que é difícil nós compreendermos isso, mas todos nós teremos frustrações. Eu mesma sofri muito por isso, porque eu sempre busquei manter uma vida muito certinha, muito regrada em tudo, manter controle. E aí quando eu me vi frustrada, eu me vi assim no chão, né, no buraco, porque não cabia em mim compreender que a frustração ela é necessária e que a frustração ela faz parte. E eu sei que assim como eu, muitas pessoas sofrem com as frustrações demasiadamente, porque elas estão colocando uma expectativa em coisas ou pessoas que não faz sentido colocar. A nossa esperança sempre deve ser no Senhor e nós devemos sim ter maturidade para compreender que todos nós vamos ter frustrações, e a questão é quem nós vamos ser quando essas frustrações chegarem na nossa porta? O que nós vamos fazer com essas frustrações? Nós vamos sentar, chorar e lamentar? Ou nós vamos nos levantar, nos erguer e agir como verdadeiros homens e mulheres que têm virtudes e que têm o conhecimento para mudar essa situação? Afinal, o que nos forja são as dificuldades. Então, fique feliz se você estiver passando por alguma frustração, porque isso vai te forjar uma pessoa melhor, uma pessoa experimentada e que posteriormente vai poder passar esse conhecimento para os mais novos, para os amigos, para os filhos e para outras pessoas. Existem também pessoas que ficam presas na mágoa, e a mágoa nos impede de avançar na vida. Se alguém te magoou ou se você se frustrou com alguma situação, o melhor caminho não é ficar remoendo esse tipo de coisa, mas sim o perdão. Às vezes a gente associa o perdão como benefício para aquele que fez algo ruim, algo errado, algo totalmente irresponsável, mas o perdão, na verdade, é mais sobre nós. O perdão é deixar livre essa pessoa e ela sair de fato da nossa vida, porque quando nós não perdoamos a situação ou alguém, nós acabamos carregando isso conosco todos os dias da nossa vida e a gente não consegue progredir ou amadurecer porque nós estamos carregando essas coisas do passado para a nossa vida e às vezes até passando para gerações futuras. Então, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a pessoa ou aquilo que te ocorreu, perdoe, porque o perdão vai ser libertador para a sua alma e de fato vai transformar esse seu ano num ano novo. Seja também responsável pelas suas emoções. Não se deixe levar pelo outro, entendendo que o que faz a diferença e mostra a sua maturidade é como você reage e como você age, e não o outro, não o terceirize. Você é responsável pelas suas emoções e pelas suas reações. É claro que isso é algo que a gente precisa treinar ao longo da nossa vida, ao longo dos dias, não vai ser do dia para a noite, mas busque sempre ir por esse caminho da autorresponsabilidade com relação às suas reações na vida. Bom, nós estamos finalizando esse vídeo, mas antes de sair, eu quero te incentivar a praticar as coisas que eu comentei aqui, a confiar no Senhor, a ser responsável pelas suas ações e as suas reações, mesmo quando você está lidando com situações adversas, para que você possa começar a experimentar uma vida mais leve. Lembre-se que o Senhor já levou os nossos fardos, então não fique carregando sentimentos e coisas na sua vida que já não te pertencem mais. Mas vá por esse caminho da virtude, porque eu tenho certeza que você vai ter um ano transformador a partir do momento que você pôr em prática todas essas coisas. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Conta pra mim aqui nos comentários se você gosta desse tipo de assunto ou se você gostaria de me ouvir falando sobre outras coisas. Se inscreva também no nosso canal, não se esqueça de deixar um like e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!